Nós estamos aqui com o nosso diretor de inovação, José Eduardo Fiates, com a Elisa Coral do IEL, que monitoram essa pesquisa, é feita pelo Observatório, está sob a diretoria do José Fiates, que também presente o Egídio Martorano, que foi o que propôs a pesquisa, e o nosso assessor de imprensa, gerente da área de comunicação, o Elmar, que todos conhecem. Então, peço a gentileza, né, de nós observarmos essas solicitações em termos de desligar os microfones e também fazer as eventuais perguntas, né, possíveis perguntas pelo chat. Então, vou fazer a apresentação. Pode colocar a apresentação lá, por gentileza. Nós ainda estamos em aprendizado aqui de videoconferência, mas a gente aprende aí com essa situação. Bom, aí está a apresentação. Essa pesquisa, ela compreende exatamente 30 dias, né? Então, ela deverá ser repetida e certamente o resultado pode ser diferente em função do andamento da situação dessa pandemia. Então, posso passar para outra página. Não está mudando aqui. Deu. Bom, então, a análise de resultado da pesquisa primária, ela tem um universo de respostas de 740 respondentes, para nós é um número bastante significativo, e que dá uma certeza, né, nossa, de uma confiança de 95% e um erro que nós consideramos de 3,6% para mais ou para menos. Então, é uma base científica que nós temos. Ao lado, nós temos o mapa de Santa Catarina, com as cores identificam o número de respondentes. Então, o setor norte do estado, um setor eminentemente industrial, e um setor também, uma região bastante diversificada com sua indústria, tem uma participação importante na resposta que nós solicitamos. Quando nós olhamos o porte das empresas, né, 54% dos respondentes são pequenas empresas, e nós consideramos, né, o padrão do IBGE, que diz que pequena empresa é aquela empresa que tem até 19 funcionários. As médias empresas são empresas que têm de 20 a 99 funcionários. Desculpe. Microempresa até 19 funcionários, média empresa de 20 a 99, pequenas de 20 a 99, médias empresas de 100 a 499 e grandes empresas acima de 500 funcionários. Então, nós dividimos pequena, média e grande. E aí entende-se que as micros estão contempladas no porte de pequenas empresas. Então, o setor que mais respondeu foi o setor de imóveis, com 11,62, a construção civil com 11,35, madeira com 9,59, confecção 8,51, alimentos 6,76 e assim por diante. Tá? Essa tabela à esquerda, esse gráfico à esquerda, mostra exatamente a distribuição dos respondentes por setor industrial de Santa Catarina. Nós tivemos respostas de 129 municípios aqui do estado de Santa Catarina. Passo para a página seguinte. Pediria aqui aos meus auxiliares, se eventualmente não for dado algum dado relevante, peço que tanto o Fiates como a Elisa possam participar. Então, voltar para a página inicial. Isso. Bom, a análise dos resultados. Então, de um universo de 786 mil trabalhadores em Santa Catarina, esse é um valor atualizado, acrescido é o valor tradicional que tínhamos divulgado, acrescido do saldo positivo de empregos que tínhamos em Santa Catarina. Então, nós tínhamos 786 mil, e fizemos uma média que nós consideramos entre as respostas e também uma média otimista, uma visão otimista. Se nós olharmos pela média dos respondentes, qual seria, então, o impacto, né, no desemprego em Santa Catarina, nós teríamos uma retração de 165 mil empregos em Santa Catarina. Então, no setor industrial, a queda durante esses 30 dias seria de 165 mil empregos, o que importa em 21% de taxa de desemprego sobre os 786 mil empregos da indústria de Santa Catarina.
quero aqui reforçar que a indústria é o setor, depois do setor financeiro, a que melhor remunera os seus colaboradores. Então, é importante esse dado, isso impacta muito fortemente e negativamente na economia. Nós tínhamos em Santa Catarina, o setor industrial participava com 34% dos empregos formais de Santa Catarina, então notem que 21% é um impacto negativo, essa é a média dos respondentes. Se nós olharmos para a questão, se formos otimistas, que daria uma taxa de desemprego de 16,1%, isso daria uma queda nos empregos em torno de 126 mil empregos, que também é bastante significativo. Com toda essa diminuição da atividade, né, isso impacta na economia, esse isolamento pelo período de 30 dias. A produção industrial, então, nesse período cai em 28%, as vendas para o mercado interno caem em 29,1% e as vendas nas exportações 11,1%. Essa queda na produção industrial, ela produz uma queda, uma retração na economia do setor industrial, impacta na economia de Santa Catarina 3,4 bilhões apenas nesses 30 dias. Então, essa queda de 28%, se nós anualizarmos, né, dividir esses 28 pelos 12 meses, nós teremos uma queda no PIB de Santa Catarina de 2,3%, no PIB industrial de Santa Catarina de 2,3%, o que vai impactar muito negativamente no PIB catarinense, já que a indústria participa em torno de 27% na criação de riqueza de Santa Catarina. Aliás, somos o segundo estado em que a indústria tem a maior participação na produção de riqueza do estado. Passamos aí para outra lâmina, então, análise dos resultados. Deixa eu voltar aqui uma lâmina. Análise dos resultados da pesquisa. Se nós olharmos esse gráfico da esquerda, a evolução do número de empregos na indústria, a cor alaranjada é relativa a 2020, azul relativa a 2019. Então, no ramo de alimentos, nós tivemos uma perda de 5,4% nos empregos. O ramo de confecção, que é um setor importante em termos de emprego em Santa Catarina, teve uma queda violenta de 41,4%. A construção civil, de 23,8%. Eu queria fazer, não vou citar todos os setores, mas aqueles setores que são altamente importantes em termos de empregabilidade, como a questão da construção civil, do ramo têxtil e de confecções, que são empregos que são setores que empregam bastante a mão de obra, né? Eles tiveram uma queda bastante significativa. E se nós olharmos também o setor automotivo, que teve uma queda de 39%, equipamentos elétricos, confecção, são setores em que são altamente dependentes do comércio local. Então, o fechamento do comércio local talvez seja o grande responsável pela perda de empregos nesses setores, né? Então, felizmente, já o comércio de rua já está liberado em Santa Catarina, embora com alguma restrição, pode melhorar esse desempenho aqui na questão, na involução dos empregos em Santa Catarina. No gráfico da direita, nós temos o impacto no número de empregados por setor. Então, ele está todo colorido e nós fizemos a seguinte separação. Retração acima de 50%, o que está em cor amarela, então alguns setores tiveram uma retração muito forte, e eu cito aqui o setor de confecção, em que houve uma retração em 44% dos respondentes, foram retração acima de 50% no número de empregados. Outros setores importantes também, o setor gráfico, 37%, com acima de 50% de retração. Mas tivemos alguns setores, né, em que houve até aumento de participação, notadamente aí algumas empresas do ramo gráfico, indústrias diversas, o setor de plástico, alguma característica de alguma empresa fez com que ela tivesse algum benefício com a própria situação de crise, ou por alguma outra razão, ela acabou incrementando o número de empregados, né?
Talvez alguém que tenha produzido aí, por exemplo, frasco plástico, né, por uma grande demanda do álcool gel, possa ter sido contemplado com uma necessidade maior de empregos em Santa Catarina. Mas esse é o resultado da pesquisa, conforme os nossos respondentes. Depois vamos passar para o outro gráfico, que é a análise dos resultados da pesquisa primária. Então, impacto do Covid, impacto no volume de produção por setor. Se nós olharmos, então, no gráfico da esquerda, os alimentos tiveram uma produção reduzida, aliás, aumentada, não, reduzida, de 6,9%. Então, no primeiro momento, houve uma paralisação do setor, alguma deficiência em termos de produção do setor de alimentos. Provavelmente, nós estamos sentindo agora que esse setor até tem incrementado as suas vendas, as suas exportações, mas como essa pesquisa reflete o período de 17 de março a 16 de abril, então estamos refletindo a questão desse período. A construção civil que estava paralisada, houve uma queda na produção de 41%, o ramo de confecções 52,6%, a automotiva 49%, cerâmica, estou citando alguns aqui, cerâmica 59,1%. Então, houve assim uma queda bastante violenta no setor de produção de vários setores aqui da indústria de Santa Catarina. Novamente, aqui no gráfico da direita, então, nós mostramos por setor aqueles que tiveram retração acima de 50%, ou retração entre 21% a 50%, e aqueles setores que também tiveram ampliação. Então, dependendo de alguma característica, algum setor ou outro pode ter tido alguma empresa com algum incremento, mas o importante é que, na média, todos eles tiveram redução da sua produção. Ok? Deixa eu passar para o outro aqui. Por que não está passando? Passou? Tá, ok. Esse gráfico, então, mostra o impacto das vendas para o mercado interno. Então, também, o gráfico da esquerda mostra o desempenho das vendas para o mercado interno nesses 30 dias. Os alimentos tiveram uma queda de 6,0%, é o que teve menor queda, a construção civil 48%, confecções, que é o setor que emprega bastante Santa Catarina, uma queda de 54%. Logicamente, aquilo reforça aquilo que eu falei, as lojas, né, o comércio fechado, o setor de confecção teve um cancelamento de pedidos, então uma queda de venda bastante significativa. Setor de produtos automotivos, móveis, né, gráficos, tudo que dependeu muito do fechamento do comércio, né, o impacto do fechamento do comércio, então foram os mais impactados esses setores. Esse gráfico, então, fica à disposição aí para os senhores depois olharem com mais atenção. Da mesma forma, à direita aqui temos aí por setor também o impacto nas vendas, né? E também da mesma forma, aqueles que tiveram impacto, uma retração acima de 50%, são as cores amarelas, e aqui quando nós olhamos o setor de confecção, 70% dos respondentes tiveram um impacto uma retração acima de 50%. Isso realmente é um dado muito impactante, é muito forte. O setor de bebidas, né, devido ao fechamento de restaurantes, bares, teve 80% dos respondentes com a retração acima de 50% nas vendas ao mercado interno. Então, mostra realmente uma radiografia bem impactante, de uma forma negativa. Setor de imóveis, né, 73% dos respondentes tiveram retração acima de 50%. Então, são dados assim bastante preocupantes, né, e que poderão ter consequências ainda mais negativas na questão de desemprego em Santa Catarina. Passando agora para outra lâmina.
Essa lâmina, então, é impacto nas exportações por setor. Quero reforçar novamente que essa pesquisa é de 17 de março a 16 de abril. Então, o setor de alimentos aqui teve um incremento na exportação, né, de 5,3%. Felizmente, aqui temos um dado positivo. Então, o setor de alimentos, um incremento de 5,3%, o que tem dado um movimento forte nos nossos portos, né? E acaba afetando positivamente toda a cadeia, o setor de transporte, o setor de serviços e os próprios portos, trazendo divisas para o estado de Santa Catarina. O setor de madeira teve uma queda de 28,7%, a automotiva de 30,5%, bens de capital 28,5%, produtos químicos também uma queda de 30,2% nas exportações de Santa Catarina. O quadro da direita já mostra um quadro não tão preocupante quanto o anterior, né? Porque essas empresas que estão exportando não tiveram assim grandes dificuldades tão grandes quanto os setores anteriores nós apresentamos. A retração acima de 50%, o setor que mais foi atingido aí é o setor da automotiva, com 50%, e tiveram algumas atividades que tiveram incremento na exportação. Produtos químicos, algumas empresas com incremento na exportação, mas, na média, o único setor que teve incremento na exportação foi o setor de alimentos, que, aliás, já era esperado devido à característica da produção industrial nesse setor de alimentos Santa Catarina, que são a carne de frangos e suínos, e que tem dado um volume de exportação bem forte para Santa Catarina. O outro quadro. Então, esse quadro é o impacto no volume de investimentos por setor. É compreensível também a retração acima de 50%, que é representado pela cor amarela. Todos os setores estão, assim, reduzindo, né, o seu volume de investimentos. Há sempre uma máxima que diz que é na crise que se investe, né? Mas certamente que essa é uma crise sem precedentes, não temos aí a noção de quando é que ela termina. Então, isso tem dado uma retração no ímpeto do catarinense, que sempre foi característica dele fazer grandes investimentos, tem segurado os seus investimentos, o que também é preocupante, porque isso acaba não girando a nossa economia e reduzindo a nossa capacidade de aumento de empregos em Santa Catarina, de participação importante na produção de riqueza do Estado, geração de impostos e assim por diante. Então, o impacto é bastante negativo na questão do volume de investimentos em Santa Catarina. Passar para outra lâmina. Essa aqui é uma resposta também dessas 740 empresas que responderam, em que nós perguntamos qual é a avaliação das medidas no âmbito dos governos para enfrentamento da pandemia. Evidentemente que a parte do governo municipal fica um pouquinho descaracterizada, né? São mais regionais, mas os dois dados da esquerda são importantes. Então, 62,8% dos respondentes consideram como positiva a participação do governo federal com medidas no sentido de atenuar o problema da pandemia. 26,6% acham que foi negativa a participação do governo federal e 10,5% não opinaram. Esse número contrasta, praticamente ele se inverte quando nós olhamos o governo do Estado. 24,6% dos respondentes acham que as medidas do governo estadual foram positivas, porém 67,4% dos respondentes acham que as medidas são insuficientes, ou seja, são negativas, né? Provavelmente os respondentes de 24,6% concordam com o isolamento da maneira como está sendo feito. Então, muito por conta dessa resposta, deve haver, na minha avaliação pessoal, deve haver uma avaliação positiva na questão do isolamento, como tem sido colocado aqui no estado de Santa Catarina.
E o último gráfico aqui da esquerda, a última, é governo municipal, é muito local, né? Vai depender das ações de cada prefeitura. Passando aí para outra lâmina. Quais foram as medidas já adotadas pelas empresas respondentes para amenizar os efeitos da crise? Então, as empresas, eu pediria que tenha alguém com o microfone aberto. O Cristiano está com o microfone aberto, Cristiano, puderes desligar? Obrigado. O aumento dos cuidados com a higiene foram 91,2% das empresas respondentes colocaram que houve um aumento nos cuidados da higiene. Esse aumento talvez não possa ser 100%, que seria ideal, é porque se nós olharmos para o setor alimentar, que tem uma presença forte nisso, é um setor já que tem critérios de higiene, de cuidado muito elevados, né? Eu diria assim que nesse setor, seguramente, os trabalhadores eles estão mais seguros na empresa do que em outro qualquer lugar. Então, talvez essa não tenha havido 100% de preocupação em aumentar os cuidados com a higiene. As férias antecipadas, então, para preservar os empregos e possibilitado pelas MPs 927 e 936, houve antecipação de férias em 66,4%, campanhas de conscientização, 65,3% de respondentes foram que tiveram essas medidas de campanha de conscientização. O home office, 54,3%, férias coletivas e assim por diante. Então, mostrando que há uma preocupação do industrial de Santa Catarina em preservação do emprego, em preservação da saúde dos seus colaboradores. Essa é uma amostra que reflete exatamente a preocupação do industrial catarinense em termos de cuidar da saúde do seu colaborador, em termos de manter os empregos das pessoas. A próxima lâmina. Aqui nós temos, então, outras medidas que poderiam ser tomadas, tanto no âmbito municipal, estadual, federal. Então, aqui, 26% dos respondentes falaram que o isolamento vertical seria uma medida que poderia ser aplicada. Benefícios fiscais, 15,8% dos respondentes. Flexibilização na concessão de crédito, 15,3%. E retorno às atividades de maneira gradual, 11,5%. Depois vem uma queda decrescente de proposta, de medidas que poderiam ser implementadas tanto no âmbito municipal, estadual, federal, para o combate dessa situação que nós estamos enfrentando. Bom, esse seria o resultado da pesquisa, que eu passei muito rapidamente, evidentemente, são vários números que nós temos, né? Eu queria ratificar aí a todos os senhores que nós temos todas as nossas informações focadas aí como canal de comunicação principal, nosso observatório Fiesc, Observatório Fiesc /Contra Corona. Ali os senhores terão todas as informações necessárias. Essa pesquisa poderá ser encaminhada a todos vocês para que olhem com mais detalhe os números que foram apresentados, né? E eu agora abriria, então, para as perguntas, me apoiando aqui tanto na Elisa quanto no FIATES, né, para que pudesse me auxiliar nas respostas. E nós estamos à disposição. Peço que as perguntas sejam feitas por chat e aí nós possamos, então, responder. Ok, presidente, a gente já tem duas perguntas aqui. A primeira é do Elvis Lozeico, do jornal A Gazeta, de São Bento do Sul. Ele pergunta como administrar a expectativa negativa para as próximas semanas e para os próximos meses, considerando que o pior ainda está por vir em termos de pandemia e de economia em queda. Bom, a gente aqui fica assim, muito preocupado com a situação futura. Assim, há muitos desencontros de informações. Não se sabe se o pior está por vir em termos de contaminação, né? Assim, há muitas desinformações. O quadro realmente não é um quadro favorável. Esperamos que a gente tenha uma solução mais rápida. E quando eu digo soluções mais rápidas, seriam assim ações mais proativas
no sentido de nós identificarmos quem são os contaminados, né, monitorarmos esses contaminados e tratarmos os contaminados. Nós somos um estado composto de 295 municípios, muitos dos municípios não foram infectados, talvez não, seguramente um controle de acesso a esses municípios, né, com um controle rigoroso, pudesse perfeitamente ter as suas atividades econômicas liberadas, né? Então, nós entendemos que o isolamento total, como está sendo aplicado, é um isolamento que está transferindo essa possível contaminação para concentração futura e, na nossa visão, não é a mais adequada. Então, acho que poderíamos ter situações de monitoramento, e, aliás, nós estamos propondo isso, estamos já fazendo em alguns municípios, como piloto, o monitoramento, a identificação das pessoas que possam estar contaminadas, e aí assim, encaminhá-las para o tratamento, para o isolamento. Mas aí posso pedir até para o FIAS fazer um complemento nessa resposta, que ela é importante, e ela talvez seja a grande questão que se coloca no ar aí para o futuro muito próximo. Ainda bem que ela está dormindo à tarde. Ainda bem. Pois não, presidente. Eu acho que a pesquisa deixa muito claro que o único setor que conseguiu ultrapassar algumas dificuldades iniciais foi o de alimentos, porque as pessoas continuam se alimentando, comendo e tal, mas os diversos setores que foram apresentados e monitorados estão sofrendo bastante. E a preocupação que eu acho que todos temos é que, eventualmente, as empresas, elas sofrem, elas ficam mais fracas, elas ficam com alguma deficiência, mas quando elas quebram e desaparecem, a recuperação é muito difícil. Então, aí há aí uma preocupação em preservar, claro, a vida das pessoas, em respeitar os procedimentos e protocolos de saúde, mas, ao mesmo tempo, estabelecer um plano de ataque, né, um plano de enfrentamento, né, dessa situação, trabalhando cada vez mais com dados, aplicando testes em massa, seguindo protocolos que estão sendo adotados por países como Coreia, como Alemanha, etc., Israel, que tem desempenho muito interessante, com uma taxa pequena de mortes, com um processo de gestão controlada, né, dia a dia do que se faz, e com uma pressão um pouco menor sobre a economia, que é fundamental para nós, inclusive, termos fôlego para enfrentarmos o inimigo, porque ninguém sabe exatamente quanto tempo esse processo vai durar. É um vírus novo, é um vírus que tem um comportamento diferente e exige realmente toda a atenção e uma gestão muito ampla e complexa do processo. O Pedro Machado, do Jornal de Santa Catarina, pergunta: quanto Santa Catarina representa nas vendas da indústria local? O comércio aqui reabriu, mas continua fechado em vários estados para onde as empresas também comercializam seus produtos. Ô Pedro, eu de cabeça não tenho esse número agora, mas a gente pode perfeitamente responder, não sei se a Elisa tem, pelo observatório, né? Nós temos todos esses números, mas assim, agora de pronto eu não posso te responder. Não sei se a Elisa pode. Não, presidente, esse número, por enquanto a gente não tem ele. Tá, mas isso a gente levanta e já te passa, tá, Pedro? Dá para perfeitamente levantar quanto que Santa Catarina representa aqui em termos de venda da nossa indústria para o estado de Santa Catarina. Pergunta da Gaziane Ubiali, do SBT. O que as indústrias esperam do governo do estado, já que a avaliação está negativa para as medidas já adotadas? Bom, a própria resposta, né, que nós tínhamos ali, existem algumas medidas que estão colocadas como prioridades, né? Por exemplo, o isolamento vertical foi o que mais foi colocado aqui pelas indústrias como uma medida que poderia ser adotada. Os benefícios fiscais, né, nós estamos sentindo que, por falta do governo estadual, principalmente, algum benefício, alguma postergação de algum tributo que pudesse aliviar o problema de caixa das empresas, porque o problema de caixa das empresas há uma inadimplência generalizada que tem provocado, então, problemas de caixa em várias empresas. Se espera mais, né, do governo estadual do que o federal, como está colocado ali. O governo federal tem dado respostas, assim, até pelos respondentes que foram consideradas como positivas, 62,8% consideram positivas, e eles têm dado a cada dia alguma resposta positiva nesse sentido. Já algo do governo do estado, nós estamos aguardando alguma postergação, alguma facilitação,
Houve aí, por parte do Badesc, uma oferta de 50 milhões para as microempresas, mas esse valor já, a solicitação ultrapassava os 500 milhões, então ele é insuficiente, né, para movimentar a economia. E a economia, o fato é que o dinheiro ele não deixa de existir, ele fica concentrado. O importante é que o dinheiro circule, né? Havendo circulação da moeda, haverá geração de emprego e assim por diante. Então, é importante ter mecanismos que alavanquem os negócios, créditos, financiamentos para alavancar os negócios, para que haja uma circulação da moeda e que possa, então, movimentar a economia do Estado de Santa Catarina. Pergunta da Estela Benetti, Grupo NSC. Por que as demissões foram tão rápidas? A ajuda do governo federal para manter os empregos chegou tarde? As empresas, Estela, trabalham com planejamento, com visão de futuro, né? E o que eu coloquei anteriormente é verdadeiro. As empresas têm o máximo interesse em manter os empregos, até porque um funcionário novo, ele até se adaptar, atingir a produtividade de um colaborador dispensado, ele leva 8 meses até se adaptar na empresa, conhecer exatamente a sua atividade. Isso é um valor médio que nós temos aqui. Então, nenhuma empresa tem interesse em fazer a demissão se ela vislumbra um cenário positivo. Como o cenário à frente é muito aterrorizante, eu diria, para algumas empresas, eles acabam, então, adequando a sua produção, já prevendo a preservação futura dos empregos, eles adequam já a sua capacidade produtiva e sua condição de caixa, para que não haja problema futuro. Então, é uma adequação, planejamento de prazo maior para que possa, então, estar adequado para enfrentar essa situação que nós estamos hoje. Raquel, do jornal Valor Econômico, pergunta se é possível mensurar quanto por cento dos municípios já retomaram as atividades, ainda que parcialmente. Raquel, essa informação acho que nós não temos agora, podemos até pesquisar, talvez pelo observatório, talvez possamos ter essa resposta, mas assim, de pronto eu não tenho essa resposta agora. Não temos, só complementando, presidente, nós fizemos um levantamento, né, do percentual de indústrias nossas que são essenciais e não essenciais. Então, nós temos 10% das indústrias que estão dentro dos quinais considerados essenciais. Então, 90% estavam com restrição. Pois é, e podemos, então, se eventualmente nós tivermos condições de ver por setor, né, quais municípios tiveram maior atividade. Agora, é sempre importante, a gente fala aqui em setor, mas é importante olhar sobre o aspecto da cadeia, né? Então, por exemplo, a cadeia de alimentos, ela movimenta outros setores, né, como o setor de embalagens, o setor de transporte. Então, é sempre importante a gente avaliar a cadeia, o impacto que dá na cadeia. É fundamental sempre essa visão. Inclusive, o governo do Estado estava avaliando muito a questão dos quinais, né, para liberar por setor, mas não adianta você liberar alguém para produzir o álcool gel se você não tem a embalagem para conter esse álcool gel. Então, é sempre importante, quando avaliar, sempre avaliar por cadeia produtiva e nunca por setor. Pergunta do Marcos Graciani, da revista Manhã. Existe alguma previsão da Fiesc sobre o número de demissões até maio ou junho, tendo em vista que o Ministério da Saúde prevê que esse será o período até quando a pandemia perdurará? Bom, eu acho que se o quadro não se modificar de uma forma brutal, né, as empresas já se adequaram para uma situação, mas logicamente que havendo a continuidade dessa situação, que não haja uma melhora, existe esse risco sim de incrementar, mas isso é tudo muito novo, tudo muito difícil, né, as informações, como eu disse anteriormente, são muito desencontradas. Isso tem mostrado muita preocupação para os empresários, né? Eles estão muito preocupados na manutenção, ninguém quer desempregar, evidentemente, porque o desemprego diminui a produção, mas uma coisa é consequência da outra. Se você não vende, e não recebe insumo, você não pode nem produzir. Então, é toda uma economia, uma roda que não está girando e que acaba
trazendo consequência para vários setores. É difícil você prever que haja mais ou menos demissões, mas acho assim que dentro de um planejamento as empresas já avaliaram, fizeram a sua avaliação, provavelmente esse número de desempregos eles não devem aumentar muito se houver desemprego, mas também poderá ter empregos. Hoje, por exemplo, conversamos com alguns empresários, alguns estão otimistas dizendo que no segundo semestre haverá um crescimento da economia, né? Há algumas pessoas que são otimistas e têm essa visão. Mas quando nós olhamos para o setor financeiro, né, os bancos todos estão avaliando que 2021 será um ano de crescimento, embora ainda sobre uma base negativa, mas deverá ter crescimento. Então, há várias perspectivas, né, e nós somos otimistas e esperamos que rapidamente possamos ter diminuído esse impacto na economia e podendo Santa Catarina, como sempre fez, ser um estado saindo na frente, gerando empregos e melhorando a sua participação na economia brasileira. Pergunta da Delane. Por que o polo de confecção e têxtil não realoca de maneira mais significativa sua capacidade produtiva de modo a produzir máscaras em massa? Bom, primeiramente que há uma necessidade, né, de você também produzir alguns equipamentos que atendam às prescrições da Anvisa. Então, nenhuma empresa pode sair vendendo máscara se elas não estão homologadas, né, pela Anvisa. Então, no primeiro momento, e aí houve uma participação importante da Fiesc, no sentido de nós conseguirmos a homologação de algumas máscaras, de aventais, e também as empresas se adaptando ao próprio fornecimento dos insumos para a confecção de máscaras, né, devido à falta de fornecedores, né? Por exemplo, o tecido não tecido, que é o TNT, hoje você não encontra no mercado, na verdade, a demanda por máscara é muito grande. A máscara que eu estou usando, ela tem uma validade de 2 horas, então eu preciso, durante o dia, usar várias dessas máscaras. Nós temos 7 milhões de pessoas em Santa Catarina, então a necessidade de máscara é muito grande. Isso foi uma busca muito rápida, então as indústrias estão se instalando hoje, praticamente, Santa Catarina, ela está em condições de produzir todas as máscaras que os catarinenses precisam, né? Isso houve uma rápida adaptação do Parque Fabril, e repito que houve uma participação forte aqui da Fiesc, no sentido de esclarecer, e todos aí podem acessar o nosso observatório, que tem todas as informações, desde produzir máscara, avental, álcool gel, então está toda a informação ali para fazer isso. Da mesma forma, nós estamos aí ajudando as indústrias de Santa Catarina, eu queria deixar aqui também registrado aí a indústria, no espírito solidário, está se adaptando para produzir a grande demanda, segundo o governo do estado, que são os respiradores. Hoje, praticamente, os respiradores, o único fornecedor são os chineses, já que os produtores nacionais já estão com sua capacidade esgotada. Então, Santa Catarina, algumas empresas estão adaptando seu parque fabril para a produção desses respiradores. Também preciso de homologação, preciso passar por testes, né? E, novamente, o nosso Senai, através dos seus institutos de inovação, tem aqui uma participação importante. Muitos dos respiradores que estavam com problemas, né, estavam sem uso, muitos deles já foram recuperados nas instalações do nosso Instituto de Inovação, lá em Joinville. Já entregamos vários respiradores que foram consertados pela nossa equipe. Pergunta da Graziane, do SBT. Os números impactam negativamente em todos os aspectos. Como a indústria avalia a recuperação da economia do Estado com o fim da crise? Quanto tempo vamos levar para voltar a crescer, já que estávamos num cenário bem positivo? Cristiane, né? Graziane, essa é uma resposta que todos procuram, né? É evidente que fica muito difícil. Quando é que nós vamos voltar a crescer? Como eu disse anteriormente, existem empresários que estão dizendo, e foi reafirmado hoje numa videoconferência que fizemos, que eles estão esperançosos que no segundo semestre já haja uma recuperação da economia. Mas tudo vai depender das próprias ações do governo com relação a ações mais efetivas no combate
a pandemia, né, no sentido de identificar os infectados e tratar os infectados. Então, depende muito do comportamento das ações que o governo vai tomar com relação a liberar as atividades. Eu queria reforçar aqui que nós, como federação, representando a indústria catarina, sempre defendemos que a primeira preocupação tem que ser a valorização da vida, mas nós nos preocupamos muito com a ordem social do Estado. Nós somos um Estado organizado e que essa paralisia da atividade econômica pode provocar uma desorganização da nossa sociedade, né? A partir do momento que as pessoas perdem o emprego, elas passam a ter uma vulnerabilidade, elas podem, algumas podem cair para situações até do próprio submundo. Então, isso acaba criando uma desorganização de um Estado que, historicamente, sempre foi um Estado organizado. Mas nós esperamos que se não no segundo semestre, ano que vem, seja um ano de retomada. Essa é a nossa esperança, né? Agora, talvez já tenhamos até atingido o pico dessa crise. Se nós olharmos alguns gráficos, né? Os países com 12 semanas de pandemia já começam a ter uma reversão da curva. Nós estamos com 7 semanas, né, Fiat, de crise aqui. Então, talvez mais 4, 5 semanas, a gente já começa a atingir os níveis que outros países começaram a ter decréscimo nessa situação difícil. Mas tudo é muito novo, é difícil de a gente ter essa resposta agora para te passar. Não sei se o Fiat quer fazer uma colocação. Liga o microfone. Também enfatizando que, naturalmente, esse processo vai ter que ser quase que de reinvenção de alguns setores, tanto para recuperação quanto, eventualmente, para aproveitar oportunidades, né? O presidente já deu orientação aqui que nós façamos um trabalho de começar a interagir com lideranças da sociedade, da economia, no sentido de que se tenha que gerar quase que um plano New Deal, né, na época da Depressão Americana, em 29, de estruturação de projetos fortes, de recuperação de setores, de investimento forte na economia, de infraestrutura. E, apesar da situação crítica, né, é nos momentos de enorme crise que também aparecem as oportunidades, literalmente, né? Então, se nós conseguirmos superar a questão da saúde de maneira equilibrada e rapidamente reagir no sentido de posicionar a indústria de Santa Catarina no novo cenário, há oportunidades aí para ser aproveitadas. Eu queria reforçar a colocação do Fiat, né? Eu acho que nós vamos ter que reinventar o nosso país, né? Aquilo que eu falei anteriormente, a nossa dependência, principalmente da China, na manufatura, ela é um modelo que se mostrou não positivo, e nós vamos fazer uma convocação ao nosso conselho estratégico, e ainda vamos acrescentar outros industriais e outras personalidades nesse conselho, para que nós possamos verificar que ações que a indústria de Santa Catarina pode rapidamente tomar para se ter a retomada mais rápida, e direcionando a sua produção para um setor que tenha seja mais atrativo, né, e aqueles setores mais prejudicados que possam, então, modificar o seu parque fabril, adaptando-se para necessidades que certamente surgirão no futuro breve. O Elvis Lozeico, da Gazeta, pedia justamente para a gente comentar um pouco mais sobre a questão de que a crise também é um momento de criatividade e inovação por parte dos empreendedores e empresários. Eu acho que essa resposta foi bem colocada pelo Fiat, né? Passa por uma reinvenção. Alguns setores eles são favorecidos pela crise, né? Mas talvez o que nós tenhamos de grande vantagem dessa crise, nós temos que repensar na nossa indústria, há que ter uma discussão do tamanho do Estado, há que ter uma discussão da nossa legislação, que ela é extremamente complexa e que ela agrega custo para o setor produtivo, mas não agrega valor. Exemplifico aí, as empresas elas têm que ter uma quantidade de pessoas para decifrar todo esse emaranhado legislativo que existe, para não correr em erros, né? E essas pessoas, elas seguramente elas não agregam valor, mas elas agregam custo para a produção.
Da mesma forma, a nossa carga tributária, que é elevada, a ausência do Estado em atender às necessidades básicas. Eu cito aqui a questão da infraestrutura, que a Fiesc tanto condena e combate, né, a precariedade da nossa infraestrutura, ela encarece a produção nacional e ela permite, então, que o produto importado venha a Santa Catarina mais barato do que o produzido aqui em Santa Catarina. E nós, como federação, fizemos uma campanha agora de valorização da produção catarinense, da produção nacional. Acho que esse sentimento as pessoas têm que também criar em si, o consumidor, de que quando ele compra um produto produzido em Santa Catarina ou no Brasil, ele está gerando um produto ou em Santa Catarina ou no Brasil. Então, temos que ter um olhar também, né, com esse aspecto, de que o benefício ele também é indireto para o consumidor. Quando ele compra de Santa Catarina, ele deixa recursos aqui, ele gera emprego em Santa Catarina, e se ele gera emprego em Santa Catarina, ele traz benefício para Santa Catarina. É fundamental que tenha essa visão também, essa consciência do consumidor, e para isso a federação, então, está lançando uma campanha de valorização da produção catarinense e produção brasileira. Mas certamente que nós temos que rediscutir condições para que tenhamos em termos de competitividade maior para a produção local, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. O João Vitor Góes, da Rádio Nereu Ramos, de Blumenau, pergunta: em alguns pronunciamentos, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o setor produtivo global é muito dependente da China e que isso deve ser discutido no pós-pandemia. Qual é a situação de Santa Catarina em relação a essa dependência? João Vitor, nós somos um estado industrializado, né? Não somos diferentes do Brasil. A nossa balança comercial, não obstante nós temos um setor alimentar altamente exportador, mas a nossa balança comercial é uma balança negativa. Mas esse comércio fica todo, esse comércio internacional que é importado fica todo em Santa Catarina? Não. Nós temos, né, temos que olhar também que a nossa condição portuária e a nossa estrutura de comércio internacional ela é muito bem montada aqui em Santa Catarina, dá um diferencial. Muitos dos produtos que são importados por Santa Catarina, eles não ficam em Santa Catarina, mas nós temos uma dependência forte, sim, da China, né? Parte dos insumos que agregam a nossa produção industrial são produzidos na China. Então, nós temos que diminuir essa dependência, que ela está se mostrando maléfica para o setor produtivo industrial brasileiro e catarinense, sem sombra de dúvida. O Murici, da Adjori, pergunta: a Fiesc faz parte do grupo econômico criado pelo governo do Estado. Qual a avaliação sobre as discussões e o andamento dessa estrutura? Nós fomos, há 2 semanas atrás, convidados pelo governo do Estado a participar de um grupo de discussão em que não só o Conselho das Federações Empresariais, mas o Ministério Público, a Polícia Militar, representantes da Assembleia, estavam, a própria FECAM, né, a Federação dos Municípios de Santa Catarina, participando das discussões, sugerindo medidas, sugerindo de que maneira podiam ser liberadas as atividades econômicas, aquilo que foi nos solicitado, né, de nós desenharmos e sugerirmos protocolos de segurança para que essas atividades fossem liberadas, nós entregamos ao governo do Estado, colocamos a visão da indústria, do comércio, dos serviços de Santa Catarina com relação ao isolamento, à sugestão de abertura de alguma atividade. Repito que a posição do COFEM, né, coincide com a posição da indústria de, em primeiro lugar, se preservar a vida das pessoas, mas sempre com um olhar muito atento aí para a questão da economia, né, com o risco dessa desorganização social do Estado. Mas, infelizmente, desde a última quarta-feira, ainda quinta-feira teve uma reunião relativa aos shoppings, mas desde a última quarta-feira esse conselho não se reuniu mais, o que na nossa visão é uma perda, né, porque era um fórum importante de debates, mas não temos sido convidados pelo governo do Estado a participar dessa discussão, o que nos deixa assim bastante entristecidos, porque achamos que nós estamos aqui dispostos a colaborar no sentido de encontrar caminhos que facilitem a solução mais rápida desse problema.
Bom, seriam essas as perguntas. Nós aproveitamos para informar os colegas jornalistas que, após a coletiva, nós vamos gravar sonoras com o presidente Mário, que serão carregadas no nosso site, junto com a matéria que já está publicada, e disponibilizadas no formato de vídeo e áudio, que inclusive pode ser usada pelas emissoras de rádio. E a apresentação feita aqui na coletiva também já está anexa à matéria que está no site. E a gravação da coletiva também subirá daqui em uns instantes no canal do YouTube da Fiesc. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, colocar a Federação das Indústrias à disposição da imprensa Santa Catarina, aquilo que for necessário e dentro das nossas possibilidades, estamos aí abertos a responder. Queria agradecer aqui as pessoas que estiveram comigo nessa apresentação e nos colocamos à disposição, esperamos que rapidamente nós possamos encontrar o caminho da solução desse grave problema, porque passa o Estado de Santa Catarina, porque passa o Brasil, né? E a Federação das Indústrias, que representa 34% dos empregos formais em Santa Catarina, 27% da produção de riqueza do Estado, está à disposição da sociedade catarinense, do governo de Santa Catarina e da imprensa para responder e participar aos quesitos que forem formulados a nós. Obrigado, tenhamos todos uma boa tarde, estamos à disposição.